No programa Santa Inovação de hoje, vamos falar sobre as iniciativas das universidades aqui no estado de Santa Catarina no combate à Covid-19. Na época em que o coronavírus desafia o mundo, instituições como universidades dispõem de tecnologias e conhecimento para ajudar nas mais diferentes áreas. São soluções inovadoras para problemas causados pela Covid-19. Em Santa Catarina, a própria Assembleia Legislativa adotou o meio virtual para aprovação de pautas e para reuniões. E no Santa Inovação de hoje, então, vamos falar sobre algumas iniciativas no enfrentamento à pandemia que estão sendo realizadas aí pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, e também pela Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. E para começar, então, nessa primeira parte do programa, a gente vai falar com José Fernando Fragali, que de forma online está aqui conosco justamente para respeitar essa questão aí do afastamento, do isolamento social. O José Fernando ele é professor e diretor-geral do Centro de Ciências Tecnológicas da UDESC em Joinville. Seja bem-vindo ao programa Santa Inovação, professor. Muito obrigado, eu que agradeço o convite e vai ser uma ótima oportunidade para mostrar os valores da UDESC para a comunidade de Santa Catarina. Professor, de que forma que a universidade aí em Joinville e também no estado, né, ela vem ajudando nessa questão na área da saúde durante a pandemia? Então, tão logo o governo do estado emitiu o seu primeiro decreto, né, a universidade já criou um grupo, né, para centralizar todas as ações que nós poderíamos desenvolver no sentido de colaborar com os agentes de saúde do Estado para mitigar os efeitos da pandemia, né? Então, isso foi criado esse grupo e foi encaminhado, então, uma comunicação interna para que a gente, na medida da possibilidade de cada centro de ensino, não é, pudéssemos contribuir para o Estado. O Centro de Ciências Tecnológicas é um centro, como o próprio nome diz, de tecnologia. Nós temos cursos de engenharia, de licenciaturas, de computação e tecnologia de informação. Então, nós procuramos levantar no centro quais eram as nossas habilidades para isso, né? E oferecemos, então, para a universidade e depois para o próprio governo do Estado. Foi assim que a gente começou, logo lá pelo dia 20 de março, mais ou menos, a fazer essas ações. São várias frentes de trabalho, né? Não só em Joinville, mas como o senhor está vivendo mais essa realidade aí do norte do estado, como é que começou internamente esse movimento em cada setor da universidade? Então, foram ações de várias formas e várias áreas, né? A primeira ação que nós desenvolvemos aqui foi simplesmente uma ação de doação de álcool. O campus está fechado, né? Desde o dia 17 de março, portanto, sem atividades, sem alunos, sem professores. Então, nós tínhamos uma reserva de álcool, né, mais ou menos uns 200 litros de álcool que nós tínhamos em reserva, e nós, então, doamos isso para, no caso, o Hospital São José, aqui de Joinville, para que pudesse eles usufruírem melhor desse nosso insumo, né? Uhum. Depois, paralelamente, né, houve a montagem de um grupo, né, liderado pelo professor Luiz Coelho aqui do Departamento de Matemática, que hoje acumula a função de vice-reitor, e ele então está liderando um grupo junto com o professor César Manchai, o professor Joel do Departamento de Engenharia Mecânica, César Manchai da Física, que está estudando modelos matemáticos para estudar a evolução da pandemia em Joinville em particular. Então, esse é um estudo, digamos, teórico, né, mas que ajuda a Secretaria de Saúde de Joinville a fazer os seus mapeamentos e fazer as suas ações no sentido também de mitigar o problema da pandemia. Então, paralelamente, né? Uhum. Pode falar, professor. Paralelamente, né, nós temos aqui um grupo, uma ação de extensão, né, que é o Fab Lab, que trabalha, são conhecidos, né, os makers na comunidade científica e tecnológica, e eles nos propuseram, então, de utilizar as nossas impressoras 3D, que a gente estavam sem uso aqui no campus, né, para a fabricação de face shields, né, de máscaras, para atender, naquele momento, né,
havia uma necessidade enorme de face shields para os hospitais, para os profissionais de saúde, e não havia disponibilidade no mercado. Então, nós começamos a fabricar, né, usando as nossas impressoras 3D, com o auxílio da comunidade que nos ofertou o plástico, né, o polímero, que é usado para fazer as bases, né, inferior e superior da face shield, e começamos então a fabricar. Né? E naquele momento foi muito importante, né, porque não havia quem os fizesse. Hoje, isso foi nas duas, três primeiras semanas fomos nós, esse grupo todo, né, centralizado aqui no CCT, que fabricou essas face shields, e depois houve tempo suficiente para que as próprias empresas de Joinville utilizassem a sua tecnologia para fabricar de maneira muito mais rápida. Né? Nós conseguimos fabricar 20 a 30 face shields por dia, enquanto que numa máquina de injetor isso é feito por hora. Né? Professor, então, vou pedir um minutinho para a gente poder visualizar um pouquinho melhor isso daí, né? A nossa repórter Heleneza Kras, ela fez inclusive uma matéria sobre essa impressora 3D, essa produção das máscaras aí pela Universidade do Estado, né? E a gente vai acompanhar, até porque a gente fala em face shield, de repente alguém quem está assistindo em casa não consegue visualizar como é essa máscara e qual a sua finalidade. Então eu peço para que o senhor e quem nos assiste em casa também acompanhe agora então a reportagem de Heleneza Kras. No total, já foram montadas quase 2.000 face shields com apoio do projeto de extensão da universidade. São em média 100 peças criadas toda semana nas impressoras 3D do Centro de Ciências Tecnológicas, seguindo as diretrizes da Anvisa. A impressão de cada um dos protetores leva cerca de 3 horas. A impressão 3D de face shields ela teve início dentro da cultura maker. A UDESC Joinville, através do seu projeto de extensão, que é o Fab Lab, que também é uma associação de makers, ela tomou esse objetivo de gerar proteção aos profissionais de saúde de forma imediata, assim que iniciou-se a quarentena. Então, em apenas uma semana foram produzidas mais de 1.000 face shields e distribuídas no município de Joinville através da Secretaria de Saúde do município. Os protetores faciais produzidos por meio desta corrente solidária estão sendo doados para os profissionais de saúde, para que eles possam atender com mais segurança os pacientes em tempos de pandemia. No total, são mais de 20 pessoas envolvidas nesta ação, que alia tecnologia e solidariedade. Essa corrente do bem envolve quem manuseia as impressoras 3D, os doadores dos demais componentes, como a viseira de acetato e os elásticos, a empresa que faz o corte e a comunidade acadêmica que monta as máscaras. Hoje já produzimos em torno de umas 2.000 unidades que continuam sendo distribuídas às secretarias dos municípios agora da região norte, como Garuva, Brusque, Itajaí e Joinville. Interessante, professor. Inclusive, essas impressões em 3D geralmente são código aberto. Não sei se é o caso aí das máscaras também. O nosso caso aqui, o Fab Lab, né, que é o nosso ação de extensão e é também um grupo, uma associação, né, sem fins lucrativos, ele tem a sua base toda em códigos abertos. Então, nós contribuímos junto ao Fab Lab para, usando esse código aberto, oferecemos as nossas impressoras 3D e o nosso corpo de alunos para fazer isso, né, para ajudar a fazer isso. O senhor falou era código aberto. Em 20, 30 máscaras diárias, para a gente aumentar essa produção e contribuir com outros hospitais, outros centros de saúde, até profissionais liberais que trabalham na área da saúde, que estão um pouco mais expostos aí também, né? Como que empresários ou pessoas que têm acesso a essas impressoras podem acessar esse arquivo em código aberto e também realizar as impressões para doações? Sim, né, como eu falei anteriormente, né, a questão mais era naquela emergência daquele período onde não havia quem fabricasse, digamos, de forma industrial, né, e nós não éramos o único grupo, mas era um dos grupos aqui em Joinville que fabricava essas máscaras, né. Então, naquele momento, foi muito importante a contribuição do nosso grupo, dos demais aqui de Joinville, porque a gente atendia, né, emergencialmente os hospitais, profissionais de saúde. Agora não, agora a fabricação já está em ritmo industrial, né?
a partir do momento em que foi feito um molde e a fabricação ficou por injeção. Né? A fabricação por injeção é muito mais rápida, ela é industrial, a nossa é quase que artesanal. Não existe mais essa deficiência aí no número de máscaras para os profissionais de saúde, então? Sim, essa é uma limitação do próprio processo, né? O processo 3D é lento, né? Mas ele, como disse, foi muito importante no começo, porque só esses grupos que fabricavam usando as impressoras 3D é que municiavam os agentes de saúde, os hospitais, com as máscaras. Ok. Naquele momento era a gente que estava fazendo essa diferença. Professor, a universidade, o senhor falou também, antes de a gente assistir a matéria, tinha uma sobra de álcool em gel, fez a doação para a comunidade. Isso. Mas a gente ficou sabendo que também teve uma mobilização em questão de material de limpeza também, né? Então, na verdade, nós tínhamos álcool líquido em grande quantidade, então logo no início a gente ofereceu ao Hospital São José aqui de Joinville, e num segundo momento, isso já foi no início de abril, o nosso departamento de Química, né, se ofereceu para transformar o álcool líquido em álcool gel. O álcool líquido é bom para limpeza, mas para asepsia, né, o álcool gel é muito mais indicado. Então, os nossos colegas, né, nossos professores do departamento de Química, a professora Márcia Meyer, professor Fernando Xavier, professora Adelaide, posso me esquecer de algum, o técnico Tiago, o professor Sérgio Pezin, se organizaram, né, e fabricaram, então, o álcool gel, né, utilizando os nossos insumos, álcool líquido e também glicerina, porque o carbopol a gente tinha muito pouco, é um dos elementos que é um dos constituintes do álcool gel, não tem no mercado, né, praticamente sumiu do mercado, então nós optamos por uma formulação diferenciada, mas que também tem a forma de álcool gel. Tá certo. E fabricamos, então, aqui no nosso laboratório de Química, algo em torno aí de 50 a 100 litros de álcool gel. E também distribuímos para os hospitais de Joinville, para a maternidade Darcy Vargas e para o Hospital Infantil, principalmente. Ok. Gostaria de agradecer ao senhor professor José Fernando Fragali, também parabenizar não só o senhor, como toda a equipe aí da Universidade do Estado de Santa Catarina, do Polo Norte, aí em Joinville, né, que vem fazendo um trabalho fantástico até, um trabalho solidário também. E numa próxima oportunidade, quem sabe, depois dessa pandemia, a gente volte a conversar sobre os trabalhos da universidade aí, tá certo, professor? Eu que agradeço, estamos sempre abertos, já tivemos várias colaborações com a TV da Alesc. Enfim, estamos abertos e vamos esperar essa crise passar para a gente poder mostrar o nosso dia a dia. Né? Também sempre é muito importante para a comunidade catarinense. Te agradeço muitíssimo a oportunidade. Nós que agradecemos. Conversamos então com o José Fernando Fragali, professor e diretor-geral do Centro de Ciências Tecnológicas da UDESC em Joinville. Esse foi apenas o primeiro bloco nessa questão do enfrentamento da pandemia através das universidades, e no próximo bloco a gente pede que você não saia daí, que a gente vai falar sobre as iniciativas da Universidade Federal de Santa Catarina. O Santa Inovação volta já. Voltamos com o programa Santa Inovação aqui na TVA e agora a gente fala sobre um assunto bem interessante, que é a telemedicina, que já existe há 15 anos. E a Universidade Federal, mais do que qualquer um, tem propriedade para falar a respeito da telemedicina, pois ela começou aqui em Santa Catarina. Conosco está também virtualmente, assim como no primeiro bloco, desta vez, o professor Aldo von Van Heiten, professor da UFSC e coordenador científico do Sistema Integrado de Telemedicina e Telesaúde de Santa Catarina. Já começo pedindo desculpa pela pronúncia do nome aí, professor. Vou chamar a partir de agora só de professor Aldo e agradecer, então, por ter aceito o convite do programa Santa Inovação. Seja bem-vindo. Obrigado. É um prazer estar aqui. Professor, de que forma que nesse momento de pandemia o sistema de telemedicina ele pode, de certa forma, ajudar, oferecendo aí o serviço de teleconsultoria? Muito bem. Assim, na telemedicina em Santa Catarina a gente oferece dois tipos de serviços, o telediagnóstico e a teleconsultoria.
No telediagnóstico, a gente leva para o interior exames que antes o paciente tinha que viajar para fazer, são exames simples que dá para fazer no posto de saúde ou no hospital do interior, e especialistas, através da internet, eles dão o laudo desse exame. O outro serviço é a teleconsultoria. O que é a teleconsultoria? Médicos especialistas aqui em Florianópolis, em Joinville, em Blumenau, eles dão apoio para o médico do posto de saúde para ele poder tratar casos que são mais complicados, que ele normalmente encaminharia, mas que não precisam de encaminhamento. São casos onde o médico do posto de saúde tem plenas condições de atender e acompanhar o paciente. Né? E se o paciente tiver uma piora ou alguma coisa, ou não melhorar como previsto, aí então ele é encaminhado. Com isso, a gente consegue fazer com que muito mais pessoas sejam tratadas no posto de saúde da sua cidade, do seu bairro, ou no pequeno hospital do interior próximo da sua casa. Que é essa a ideia. Com isso a gente agiliza o troço, a pessoa que é atendida, ela fica próximo do posto de saúde, ela fica com o médico de família que ela conhece. Tá? Então, essas duas coisas juntas, elas muito mais do que a teleconsulta, aqui você olhando para o seu médico no tablet ou no celular, é que vão nos ajudar no monitoramento e no gerenciamento do coronavírus. Como é que isso acontece? Tá? Hoje a gente tem os principais casos de coronavírus nas grandes cidades, apesar de a gente já estar vendo casos no interior. A tendência vai ser isso se espalhar para o interior, e aí vai ser uma coisa muito importante nós conseguirmos atender e manter a maioria desses pacientes no interior. A gente sabe que um paciente que desenvolve sintomas de coronavírus, em 80% dos casos ele fica bom de novo depois de um tempo, não precisa de nada, só precisa ficar em quarentena e ter um acompanhamento. Certo. Se ele ficar um pouco pior, vai ter casos onde ele não precisa de uma UTI, ele pode ser hospitalizado no hospital do local onde ele vive, próximo do local onde ele vive, desde que ele tenha um bom acompanhamento. A gente vai ter poucos casos onde a gente precisa remover esse paciente para um hospital especializado com atenção especializada, atenção de alta complexidade. Então, importante para nós a gente conseguir manter esses pacientes lá e evitar que a gente tenha uma migração enorme de pacientes para as cidades maiores. E isso a gente consegue através do nosso modelo de teleconsultoria, que eu vou mostrar rapidamente para você uma figurinha aqui, eu vou ter que ir para o outro lado. Tá? Então, aqui a gente tem vários serviços que nós oferecemos para os médicos. Isso aqui são serviços que a telemedicina oferece aos médicos do interior. Desde treinamento de como responder perguntas, até a teleconsultoria em si, aonde o médico vai receber o que a gente chama de protocolos de conduta clínica. Quer dizer, nós vamos ensinar para o médico o que ele tem que fazer para triar pacientes suspeitos, o que ele tem que fazer para acompanhar esses pacientes que estão em quarentena, como que ele tem que acompanhar e se esse paciente precisar de exames especializados, quais são os exames e quais desses exames a gente pode gerenciar à distância. Com tudo isso, a gente consegue, de uma forma muito mais prática, manter os pacientes no interior, dar conforto para os pacientes e, ao mesmo tempo, a gente evita que aconteça o quê? A gente evita que vão se entupir aqueles hospitais nas cidades de médio porte, por exemplo, que vão ter pouco recurso de atender uma demanda enorme de pacientes vindo daquelas cidadezinhas pequenas do entorno. Tá? Então, essa é uma questão muito importante. Ela não está sendo aguda no momento. Nós estamos começando, nesse momento, a testar esse modelo. Tá? É uma coisa que a gente não tinha feito antes desse jeito para conter uma epidemia. Então, no momento ainda é experimental, tá? Mas a gente entende, inclusive, que isso é um modelo que pode ser aplicado no Brasil inteiro. Uhum. E é um modelo catarinense, né? É um modelo catarinense. Tá? Nós começamos a desenvolver o nosso modelo há 15 anos. Na verdade, assim, o nosso modelo começou a ser desenvolvido há quase 20 anos atrás. A gente começou o primeiro piloto em Santa Catarina em 2004. Tá? Nós oficialmente iniciamos a telemedicina em Santa Catarina, lá em Criciúma, onde no ginásio de esportes a gente fez ao vivo um exame de eletrocardiograma que foi laudado aqui do HU.
eu fiquei nervosíssimo, a gente estava com o ginásio de esportes cheio de gente olhando, o paciente na maca ali, a gente fazendo o exame e o médico do HU dando o laudo. Mas isso foi o início, a gente começou um piloto e logo no início de 2005 a gente pegou 12 cidades do meio oeste de Santa Catarina para começar, e hoje nós temos todos os 295 municípios do estado atendidos pela rede, são hoje mais de 650 instituições de saúde que estão ligadas, desde unidades básicas de saúde até todos os 12 hospitais do estado e o hospital universitário também, então são 13 grandes hospitais que a gente tem e tudo no meio. E dentro desse modelo, a gente inclusive ajuda o município do interior a montar o que a gente chama de uma UNAT, uma unidade avançada de telemedicina. Timbó é um exemplo. Timbó montou uma unidade sem ter os médicos. Tá? Lá tem equipamentos de exame, tá? Exames que antes os pacientes de Timbó eram enviados para Blumenau para fazer o exame, agora eles podem fazer em Timbó. Tá? E a gente de Florianópolis ou de onde for que tiver um médico disponível dá laudo para esses exames. Então esse é um modelo que a gente tem e que a gente oferece para os municípios do interior, sempre com a ideia de que o mais confortável para o paciente é ele ficar próximo de casa. Se a gente puder fazer a expertise do médico especialista chegar até ele, isso é muito melhor do que a gente pegar um micro-ônibus, fretar o micro-ônibus com um monte de gente doente e levar e trazer para algum hospital grande, onde vai ter mais um monte de gente doente, para a pessoa ser atendida ali e depois ter que voltar para casa. Né? Professor, é bem melhor assim. Na questão da pandemia, o senhor falou muito aí, né, no seu discurso, a questão das áreas remotas, do interior, da importância de manter o distanciamento, mas falando em tecnologia, o senhor falou do exemplo de Timbó, mas nos pontos mais remotos aqui do estado, agora a gente pode abranger até o território nacional também. Esses pontos estão preparados em termos de tecnologia para receber o apoio da telemedicina? Tranquilamente. Quando nós começamos isso, assim, eu já trabalhava com telemedicina na Alemanha antes de eu voltar aqui à Universidade Federal de Santa Catarina. Né? Eu trabalhei 5 anos na área de tecnologia em saúde lá na Alemanha. E quando a gente voltou para o Brasil em 1997, logo nós percebemos que se a gente quisesse levar a tecnologia de saúde para o interior aqui no Brasil, a gente ia ter que repensar todo o modelo. Então, aqui no Brasil, a gente precisa atender a atenção básica. Na Alemanha, por exemplo, a telemedicina serve para um especialista apoiar o outro especialista em casos muito difíceis. Aqui, a gente precisa o quê? Fazer os especialistas apoiarem o pessoal da atenção básica para atender aquele caso mais comum, que é um pouquinho diferente do normal. Tá? Então, nós redesenvolvemos toda a tecnologia e hoje Santa Catarina tem uma cobertura de internet fantástica, é um dos melhores estados do Brasil, aqui a gente não tem problema. Mas mesmo em outros lugares, tá? Hoje nós fornecemos serviços para Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, Tocantins e Bahia. Tá? E mesmo em Tocantins, a gente, com o tipo de exame que nós estamos dando laudo lá, que são os exames de dermatologia, nós não temos problemas de internet. Tá certo. Professor, questão da regulamentação, né? Se falou agora recentemente, inclusive passou pelo Senado, e o presidente Bolsonaro acabou vetando um dispositivo que previa essa regulamentação no Conselho Federal de Medicina. O senhor acredita que no período pós-pandemia exista essa possibilidade dessa regulamentação da telemedicina? A regulamentação da telemedicina é algo que existe em diferentes níveis desde 2002. Então, de 2002 para cá, começou a se regulamentar várias coisas. As atividades que nós exercemos, elas estão regulamentadas há bastante tempo. Né? O que foi recente? A teleconsulta, que é o exemplo que eu dei para você aqui, né? O médico aqui atendendo via celular, né? O sonho de consumo do paciente de plano de saúde, tá? E a questão da prescrição eletrônica. No caso da prescrição eletrônica, queria-se fazer algo muito mais livre do que acabou acontecendo e teve partes da legislação de prescrição eletrônica que foram vetadas. Algumas partes, na minha opinião, deveriam ter sido vetadas mesmo, e outras partes eu achei um exagero, porque assim, a gente não está mais na era do papel. Né? Hoje em dia, a geração dos nossos filhos, todo mundo tem celular, todo mundo só usa coisa eletrônica, aquele troço
da receita médica num pedaço de papel com um rabisco que é para ser uma assinatura de alguém e um carimbo ali em cima, qual é a segurança de fato que isso tem? Né? Um documento eletrônico com uma assinatura digital, na verdade, é algo muito, muito mais seguro. Só que a gente precisa ter uma infraestrutura. Então, você tem que chegar com aquela prescrição eletrônica gravada no seu celular. Quando você chega na farmácia, você tem que passar ela para o software da farmácia. E a pessoa na farmácia tem que ser capaz de abrir e verificar se aquilo ali, de fato, é uma receita legalmente válida ou não. Então, esse é um processo que ele não é tão simples e que vai levar um tempo as pessoas acostumarem, mas é um processo seguro. O que não pode acontecer é você pegar o seu celular, tirar uma foto de um pedaço de papel onde supostamente tem uma receita médica, levar isso na farmácia e dizer, olha, aqui está a minha receita. Né? Então, foi esse tipo de ação que foi vetada, e faz sentido isso aí ser vetado. A gente precisa pensar muito bem como é que essas coisas acontecem. Eu sou membro do grupo que desenvolveu as regras de prescrição eletrônica. Eu estou vendo, inclusive, tem uma discussão acontecendo na internet agora sobre isso. Tá? E existe muita coisa que a gente ainda está tentando adaptar, tentando fazer. Né? Mas, assim, isso é uma coisa que tinha que evoluir. Então, existem males que vêm para o bem, e a necessidade criada agora por essa pandemia, ela está sendo importante para a gente rever vários hábitos que nós tínhamos. Sim. E que são hábitos que, na verdade, já estão anacrônicos. Tá certo, professor. A gente tem o tempo curto. Telemedicina, olha, não fiz nem metade das perguntas que eu tinha preparado para o senhor aqui. É um assunto muito interessante. Quem sabe a gente remarque para continuar esse papo aí, que tem bastante a render, né? Porque não é mais um assunto do futuro, telemedicina, agora a gente já está vendo que é um assunto do presente, né, professor? Com certeza. Tá certo. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade de poder falar para vocês. Tá certo. A gente conversou aqui com o professor Aldo, que é professor da UFSC, coordenador científico do Sistema Integrado de Telemedicina e Telesaúde de Santa Catarina. O programa Santa Inovação fica por aqui e a gente volta em breve aqui na TVA. Até lá.